TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço, você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado. Hoje é dia 25 de fevereiro, é a última terça-feira do mês. E eu não vou perder tempo. Vou agora apresentar o meu entrevistado desta noite, com muito prazer, pela primeira vez aqui no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde. Eu recebo o médico Dr. Felipe Borges, médico oftalmologista. Boa noite, doutor Felipe. Prazer recebê-lo aqui pela primeira vez no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde. Muito boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos os telespectadores. Para mim é um prazer estar aqui no Amostra Grátis da Saúde, né? Vamos esclarecer um pouquinho para vocês aí de algumas dúvidas a respeito da oftalmologia, das cirurgias oftalmológicas e no âmbito geral mesmo, o que a gente puder fazer aqui, né? Que bacana, que legal. É a primeira entrevista do Dr. Felipe Borges conosco aqui ao vivo e você já sabe que você nos ajuda a fazer o programa, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. É a última terça-feira de fevereiro. O programa é ao vivo e é claro que a gente sempre conta com a interatividade do público que nos acompanha. Lembrando que nós vamos falar sobre a saúde dos olhos, a cirurgia de catarata, a cirurgia refrativa e também a questão do tratamento do ceratocone. Nossos temas estão ali na tela. Nosso WhatsApp é o 999326228. Doutor Felipe, em nome da direção da TV Candidez aqui, do nosso diretor Mairink, eu quero já de antemão agradecer aqui a sua presença, que nos ajude muito a fazer e a conduzir esse programa. Então, para nós é uma honra estar recebendo você aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Vamos para cima aí, vamos tentar esclarecer o máximo de dúvidas que a gente puder e levar informação de qualidade para todo mundo que está em casa aí, né? Bacana. E no segundo bloco a gente vai contar um pouco da história de vida do médico Felipe, né? Afinal de contas, quem é o Felipe? Lá atrás ainda, como estudante, como é que foi a sua caminhada para entrar na graduação de medicina, a busca pela especialidade da oftalmologia? Tudo isso a gente vai contar um pouco mais, ele que é aqui de Divinópolis e da região centro-oeste. A cirurgia de catarata é a mais falada, penso eu. O que é a catarata e tem cura e o tratamento vai ser sempre cirúrgico? Para que a gente possa começar esse nosso bate-papo. Isso, a cirurgia de catarata ela é muito realizada hoje. O envelhecimento da população fez com que acontecesse com mais frequência, né, o diagnóstico dessa patologia. A catarata nada mais é do que o envelhecimento do cristalino. O cristalino é uma estrutura dentro do nosso olho que simula uma lente, como se fosse uma lente mesmo. E como o próprio nome já diz, o cristalino tem que ser transparente, ele tem que ser cristalino. O que acontece é que com o passar dos anos, em algumas pessoas mais cedo, em algumas pessoas mais tarde, as fibras do cristalino elas vão perdendo a transparência. E essa perda da transparência do cristalino é que a gente chama de catarata. Quando o paciente já tem uma perda de transparência que atrapalha a qualidade de vida desse paciente, a gente já indica essa cirurgia para que, retirando essa lente envelhecida e colocando uma outra nova transparente, a gente reabilite a visão dessa pessoa que está com dificuldade. Toda pessoa, com o passar do tempo, vai apresentar catarata? Essa é uma pergunta muito frequente até, né? Mas se a gente viver o suficiente para que isso aconteça, todas as pessoas vão ter catarata sim. A catarata, a gente der um exemplo, se for mais fácil de entender, é como se fosse o cabelo branco, vai. Tem gente que com 20 anos está com o cabelo branco já, tem gente que tem 70 e ainda não tem.
A catarata é da mesma forma, tem bebês que nascem com catarata, mas é muito mais frequente na fase senil da nossa vida. A partir dos 60 ali, é bem provável que todos nós já tenhamos um pouquinho dessa catarata, mas operar ou não depende muito desse embaçamento daquela lente que eu falei, o cristalino. Então, a partir do momento em que esse embaçamento causa baixa divisão, causa uma dificuldade para a gente viver bem, aí já é indicada essa cirurgia. Seja essa pessoa com 40 anos, seja com 60, seja com 80. E no que diz respeito à catarata, o tratamento sempre vai ser cirúrgico. Sempre cirúrgico, porque a gente não tem nenhuma medicação que haja nesse cristalino devolvendo a transparência dele. Então a gente faz uma substituição. Esse cristalino que já está envelhecido, que já está opaco, não está transparente mais, ele é retirado do olho e a gente coloca ali no lugar uma lente que vai fazer a função desse cristalino. E, Felipe, tem alguma situação que a pessoa necessita realmente da cirurgia, mas pode haver algum tipo de impedimento para que essa cirurgia não ocorra nesse paciente? Sim, mas assim, existem outras cirurgias que substituem a cirurgia de catarata na maioria dos casos. Por exemplo, os pacientes que não têm uma córnea transparente, a córnea é o vidrinho que tampa o olho aqui na frente, que protege a parte colorida do olho. O cristalino fica atrás da íris, que é a parte colorida do olho. Se a gente não consegue enxergar através dessa córnea, se essa córnea tem uma transparência prejudicada, pode ser necessário um outro tipo de cirurgia. Mas é muito importante que a gente retire o cristalino opaco nos pacientes que têm a transparência corneana. Os pacientes que têm uma dificuldade de visão que não seja relacionada ao cristalino, pode ser um descolamento de retina, uma opacidade corneana, um glaucoma final, estágio final, tirar ou não esse cristalino do olho vai mudar muito pouco na qualidade de visão dessa pessoa. Então, tudo é pesado, a gente tem que sempre avaliar cada caso. E esse diagnóstico da catarata, ele vai sempre acontecer logo na primeira consulta, nessa primeira visita do paciente ao médico? Se o paciente tem a catarata, é visual. A gente, no microscópio ali na lâmpada de fenda, aquele aparelhinho que o paciente encosta o queixo e a testa, a gente bate o olho e já vê que esse cristalino não tem mais aquela transparência habitual. Então, você já vê ele meio esverdeado, meio amarelado. Nesse momento, você já constata que é a catarata ali no cristalino do paciente. Bacana, a gente já está começando aqui a receber aqui algumas primeiras perguntas. Eu quero aqui agradecer a todos aí. Deixa eu ver aqui, estou recebendo aqui uma mensagem. Nossa, Samuel, boa noite, parabéns pelo programa. Pergunte ao doutor Felipe se essa lente do cristalino tem um prazo de validade. E como é que seria essa cirurgia? Sou Antônio Marra, 57 anos, bairro Santa Teresa. Deu para compreender a pergunta? Deu sim, não? Deu, claro. Obrigado, Antônio, né? Antônio Marra. Obrigado pela sua pergunta. É a primeira participação aqui ao vivo, hein? No estúdio da TV Candidez. Obrigado pela pergunta, senhor Antônio. Então, é o seguinte, essa lente a gente coloca um material que ele é inerte, vamos dizer assim. Então, é para o resto da vida. A lente colocada, a partir do momento que ela é colocada dentro do olho, a gente espera que ela vá corrigir o máximo do grau do paciente que está sendo operado e ele vai ser eterno, é para levar para sempre dentro do olho ali. Eu não compreendi, foi o finalzinho da pergunta, Samuel, você pode repetir para mim? Pergunta do doutor Felipe se essa lente do cristalino tem prazo de validade. Não tem. Não, ele só pergunta isso. Você perguntou isso mesmo? Ele mora no bairro Santa Teresa. Muito obrigado ao senhor Antônio Maria pela sua participação. No que diz respeito à questão da cirurgia, doutor Felipe, ainda nesse primeiro bloco, muita gente fica em dúvida com relação à cirurgia. Sim. E para quem não conhece, existe um temor. Vamos falar um pouquinho da questão da segurança, como é que é feita a cirurgia e essa recuperação e quanto tempo já depois, eu estou te emendando 3 perguntas, Vamos lá. o paciente já vai começar a ver aí o resultado da cirurgia de catarata. Sim. Bom, a cirurgia de catarata, nesses últimos 15 anos, ela mudou da água para o vinho, vamos dizer assim. A tecnologia que a oftalmologia conseguiu nesses últimos anos trouxe uma segurança absurda para a gente operar. É uma cirurgia ainda muito delicada, porque é uma cirurgia intraocular, porém é uma cirurgia que com o microscópio adequado, com o aparelho de facoemulsificação adequado, ela se torna extremamente segura, uma taxa aí de menos de 1% de complicações. E quando acontece alguma complicação, uma complicação que mais 99% a gente consegue resolver no intraoperatório. Então, uma cirurgia extremamente segura, apesar de ser delicada,
A técnica é muito bem conhecida pelos cirurgiões, então uma cirurgia rápida, indolor, paciente dormindo, porque ele recebe ali uma sedação, a gente pega uma veinha do paciente, põe um remedinho para dar uma tranquilizada, ele dorme e a gente só acorda quando a cirurgia já está pronta. Em 99% dos casos, o paciente sai do bloco cirúrgico enxergando bem melhor do que ele entrou. E caso a catarata não seja tratada, é demais dizer que a catarata, se não for tratada e com a cirurgia, porque esse é o método, ela pode deixar uma pessoa cega? Pode. Nos livros até, se a gente for pesquisar, a catarata é considerada a causa de cegueira reversível mais comum do mundo. Então, pode cegar? Pode. Eu já operei diversos pacientes que entraram cegos no bloco cirúrgico e saíram enxergando. O que isso quer dizer? Que é reversível. Não é como se fosse uma patologia neurológica, como glaucoma ou um descolamento de retina. É uma patologia que cega, porém é uma patologia que, se a gente opera e retira essa catarata, o paciente imediatamente já volta a enxergar. Bacana, para você que está acompanhando aqui o programa ao vivo, aqui na TV Candidez, nesta terça-feira, 25 de fevereiro, nós estamos recebendo hoje com muito prazer o Dr. Felipe Borges, médico oftalmologista. Túlio está me avisando aqui que eu vou ter que chamar o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer! Eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Agora, em março, nós teremos a presença do médico Cícero Gonzaga. Ele é médico oncologista, faz parte da Dom Oncologia, vai estar falando sobre a questão da prevenção do câncer coloretal. Você que está acompanhando o programa vai poder participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Essa entrevista vai ser em março. Está confirmada a corrida da Nascentes aqui em Divinópolis, participação do Lions, participação da Unimed. Mozart do marketing da Unimed gravou um curto e objetivo vídeo, o Túlio coloca pra gente. Boa noite, Samuel do Vale e todos do programa Amostra Grátis da Saúde. Estou aqui hoje para convidar todos vocês a fazer a inscrição e participar da 13ª corrida em defesa da Nascentes. Essa corrida está paralisada desde 2018 e a Unimed, juntamente com o Lions de Bike, está reativando essa corrida. Essa corrida anteriormente era quase que 8 km, era muito pesada, agora nós reduzimos para 5 km para que todos possam participar. Essa corrida também é em comemoração ao Dia Mundial da Água, que ocorre dia 22 de março. As inscrições podem ser feitas pela plataforma Simpla
ao valor de R$ 45 e as vagas são limitadas. Então a gente pede que vocês façam a inscrição com antecedência, né, porque os kits são limitados. Eu agradeço aí o Samuel do Vale, um abraço e a toda a equipe aí da TV Candidez. Ok, então, portanto, não fique de fora desse grande evento. Deixa eu chamar aqui 2 entrevistas que você pode acompanhar no nosso canal no YouTube. Nós tivemos a presença do Dr. Tomás Duca. Tomás Duca falou sobre a questão do transplante capilar. Ele atende aqui em Divinópolis, também em São Paulo, e teve uma repercussão muito positiva essa entrevista dele. Outra entrevista também que gerou bastante expectativa foi a do Dr. Sérgio Mourão, médico cirurgião plástico. São 2 entrevistas pontuais que nós chamamos agora nesse primeiro bloco. Hoje, aqui no estúdio da TV Candidez, no Amostra Grátis da Saúde, eu estou tendo o prazer de receber o jovem, mais experiente médico, Dr. Felipe Borges, médico oftalmologista. Você gostou aí do jovem, Felipe? Gostei, fiquei satisfeito. Que legal. Ô, Felipe, nesse bloco, a gente sempre conta um pouco da história do profissional que veio aqui, que está aqui agora ao vivo, e que está respondendo perguntas e ajudando o público a entender um pouco mais sobre os nossos temas de hoje. E a pergunta que eu sempre gosto de fazer na abertura do segundo bloco: como é a história de vida do Dr. Felipe Borges, bem lá atrás, ainda estudante, e como é que foi a sua caminhada rumo à medicina? Você nasceu em qual cidade? Eu sou daqui de Divinópolis mesmo, nascido aqui na cidade, mas a minha família é uma família que não tem nenhum médico, não tem nada disso, né? A gente, na verdade, é uma família de músicos. E a minha vida inteira, até a adolescência, eu me imaginei seguindo esse rumo também, né? Essa carreira musical. E cheguei a fazer a faculdade de música, meus 17 aos 22, mas aos 22 ali eu vi que, na verdade, eu tinha uma quedinha pela medicina. E daí eu cheguei para o meu pai, já no finalzinho do curso de música, e falei: pai, eu quero muito fazer medicina. E é engraçado até porque, na imensa maioria das vezes, quando o cara quer largar, ele quer largar a medicina para fazer música, né? Para poder viver fazendo show e curtindo e tal. Mas no meu caso eu deixei a área musical e falei que eu queria fazer a medicina. O meu pai ficou bravo comigo, né? Não bravo não, mas assustado. Falou assim: pô, agora no final já está com tudo encaminhado e tal para seguir a carreira musical, você vai trocar, já tem 5 anos que você saiu do ensino médio, você vai tentar estudar agora, a partir de agora. Falei: pai, me dá 1 ano. Ele falou: te dou 1 ano, você tem 1 ano de cursinho para você fazer. Daí ele falou: se você não passar na faculdade em 1 ano, você vai começar a montar o palco do seu avô, nos shows que meu avô faz pelo Brasil inteiro aí, né? Vamos falar quem que é o vamos seu falar, avô senão fica meio fora de contexto, né? Porque Fala aí quem que é o seu avô, porque já que você falou da música... Isso. Eu sou neto do Gino, da dupla Gino e Geno. Que legal, hein? E assim, a gente tem essa veia musical e aprende desde bem pequenininho a conviver dentro da música, né? E eu me sentia muito bem ali, até hoje me sinto, é uma terapia para mim, mas nesse período, até a minha adolescência, eu achei realmente que ia seguir como profissão. Mas, voltando àquele ano que eu tinha de estudo, meu pai falou: você tem 1 ano de estudo, senão você vai começar a trabalhar com seu avô. E eu estudei muito nesse ano e consegui passar na Universidade de Itaúna, aqui, né, pertinho de casa. Fiz a faculdade, morando em casa aqui em Divinópolis mesmo, e voltava todos os dias, de segunda a sábado. E assim no meio da faculdade, já sabia que eu queria oftalmologia, mas... assim que eu formei, já comecei a estudar para residência, né? Quando a gente acaba de formar, a gente se forma como generalista, dei plantão, trabalhei em posto de saúde durante um tempinho. Nesse período, estudei para passar na prova de residência e fui aprovado num hospital lá de São Paulo, o maior hospital de olhos da América Latina, se chama SEMA. E fui para lá, fiquei lá por 8 anos. Muito tempo em São Paulo. Quase 8 anos, né? Fiz a residência, as subespecializações nas cirurgias que a gente está falando aqui. Depois fui contratado pelo hospital, fiquei mais um tempinho lá e assim que possível voltei para minhas origens. Sou bem bairrista, fui criado na fazenda com meu avô, bem pé no chão mesmo. A gente gosta desse clima de mato, de fazenda e tudo. Assim que possível, peguei minha familhinha, eu, minha esposa e meus filhos e voltei para a minha terrinha aqui, que é o lugar onde eu amo. E a experiência em São Paulo, ela foi muito mais a questão da sua qualificação profissional como médico oftalmologista. Na verdade, eu fui para lá para isso, né? Nunca tive essa pretensão de morar em São Paulo, de ir para um grande centro assim mesmo,
Mas a vida da gente ela vai tomando os rumos, a gente acata e corre atrás daquilo que a gente quer no futuro, né? O objetivo que a gente quer chegar. Quando eu fui aprovado nesse hospital, eu sabia que ia ser difícil, ia ficar longe da minha família. Eu, minha esposa e meu filho, já era casado, já tinha um filhinho, o Francisco, meu filho. Beijo, filho, te amo. A gente passou por diversas adversidades. O período da residência é um período muito chato para a medicina, sabe? A gente realmente trabalha de segunda a segunda, sem hora para almoçar, sem hora para dormir, nem nada. E foi você complicado. já estava com a sua família lá? Já estava com a minha casado. família lá. Agradeço muito a Fernanda. A Fernanda segurou as pontas com o meu filho lá. O tempo que eu precisei ficar fora de casa, eu ficava durante várias semanas. Fiquei durante 3 anos sem férias, realmente, sem final de semana. Era de segunda a segunda, porque com a família lá, a residência a gente não ganha bem, né? A gente ganha uma bolsinha ali, que te ajuda razoavelmente. Tinha que dar plantão no período que eu estava livre, então foi um período corrido, mas que com certeza me preparou muito para que eu chegasse aqui em Divinópolis pronto para poder atender o pessoal aqui, seguro, tranquilo, sem nenhum tipo de amarras. Ô Felipe, como é que é o seu ritmo de vida como médico oftalmologista? Porque você atende aqui em Divinópolis, no centro oftalmológico. Isso mesmo. Lá no bairro Bom Pastor, na Avenida JK. Isso mesmo. E ao mesmo tempo você tem um envolvimento direto também com boa parte da semana na check-up em Nova Serrana. Na check-up, isso. Como é que é feito isso? Eu divido a minha semana em 2 partes, vai. De segunda a quarta-feira, eu atendo aqui em Divinópolis, no centro oftalmológico. A gente está até com uma nova unidade agora aqui no centro, ali na rua Minas Gerais, isso. Então, de segunda a quarta-feira, eu estou aqui em Divinópolis atendendo tanto ambulatorialmente, consultas de refração, que é para confecção de óculos, para alguma urgência, para alguma patologia, uma inflamação. E as cirurgias também, a gente concilia esse período de segunda a quarta aqui em Divinópolis. E de quinta a sábado é o período que eu estou mais ligado na check-up, que aí eu vou para cidades satélites aqui, para a gente fazer um trabalho também de atendimento da população que não tem acesso a essa oftalmologia na região, né? E então como é que precisa se deslocar tanto. Tá, aqui em Divinópolis você faz a cirurgia, não é isso? No centro Isso, oftalmológico, também. E lá também em Nova Serrana? Também. Como é que foi essa concepção aí de vocês abraçarem a check-up, que já existe há um bom tempo, né? E Isso. agora sobre a organização e a direção de vocês. Isso. Bom, na verdade é o seguinte, o Marcelo é um médico, o Marcelo, meu sócio na check-up, é um médico empreendedor, ele é um cara que tem uma visão de negócios, ao meu ver, diferenciada. Tem outros negócios também e ele viu esse filão de mercado em que as cidades menores aqui na região, elas necessitavam, as pessoas dessa cidade necessitavam de um deslocamento maior para uma consulta às vezes mais simples. Então, ele idealizou um projeto em que ele fosse levar qualidade, um atendimento de excelência, com aparelhagem boa para essas cidades e fornecer esse tipo de atendimento para as pessoas que não têm isso na própria cidade, para não precisar do deslocamento. Com isso, a gente gerou uma demanda cirúrgica muito grande. E até então, o Marcelo, dono da check-up, não tinha a resolutilidade nesse serviço. Então, a gente tem amigos em comum e uma família amiga minha, na verdade, se tornou família também, me indicou para ele, falou, tem o Felipe que é cirurgião, está em São Paulo. Ele entrou em contato comigo, a gente deu muito certo e a gente fechou essa parceria. Eu vim para implantar um sistema em que a gente conseguisse trazer para a check-up olhos uma resolutilidade maior do que ela tinha até então. Lembrando que além de Nova Serrana, são outras cidades também. São 6 cidades no total. Araújo, São Gonçalo do Pará, Perdigão, Pitangui, Igaratinga e Nova Serrana. E Nova Serrana. Que bacana, que Isso legal. mesmo. Que legal. Felipe, a gente está abordando hoje os temas da cirurgia catarata, da cirurgia refrativa. Nesse segundo bloco, eu queria falar um pouquinho sobre a cirurgia refrativa. Vamos lá. Que cirurgia é essa e quem é que pode passar por ela? Então, falando assim mais abertamente, mais tranquilo de entender, a cirurgia refrativa é a cirurgia que tira o óculos do paciente que tem grau. Independente do grau que ele tenha, tá? Pode ser que seja hipermetropia? Pode. Pode ser que seja miopia? Pode. Astigmatismo? Pode. O grau que você tiver, ele é passível de ser retirado do olho com remodelamento ocular. E a gente faz esse remodelamento, a gente molda o olho de uma forma como se ele tivesse de lente de contato. Então, o paciente volta a enxergar 100% sem a necessidade do uso ou de lente ou dos óculos. Todo mundo pode passar por isso? A grande maioria das pessoas, sim. Salvo os casos em que o paciente tem o olho com alguma condição que impeça essa cirurgia. É mais raro, mas acontece.
principalmente pacientes que têm o grau muito elevado, que a gente não consegue fazer o modelamento do olho com a qualidade necessária, ou então pacientes que têm uma córnea mais fina, porque a gente vai ter, nesse remodelamento, gastar um pouquinho da córnea. Se você já tem uma córnea mais fina, a gente tem um mínimo de superfície que a gente tem que deixar ali. Tirou demais, o olho não fica saudável nem enxerga tão bem. Então, lógico que a grande maioria dos pacientes que tem um grau estável, né, é importante a gente falar isso, o grau tem que estar estável, porque senão não adianta nada, faz a cirurgia e o grau volta, mas tem o olho com grau estável e uma espessura corneana que permita a qualidade visual no pós-operatório, todo mundo pode passar sim, independente do grau que tiver. Muita gente fica na dúvida com relação à questão se causa dor e como é que é nesse caso da cirurgia, porque todo mundo pensa que o olho ele é muito sensível. Mas realmente é, né? A córnea, essa parte que a gente atua na cirurgia refrativa, é a parte do corpo que tem mais terminações nervosas. Se a gente for colocar proporcionalmente, é a que mais tem. Então, realmente é muito sensível. Você vê que um soprinho no olho a gente assusta, né? Aquele aparelhinho de medir a pressão, aquele soprinho que dá, a gente assusta. Mas o que você fala para tranquilizar na questão da cirurgia, se causa dor e como é que O que acontece é que a anestesia é com colírio. Então, você pinga um colírio no olho, o paciente já para de ter dor. Então, a partir do momento que o colírio é instilado no olho, você já começa a sentir que o olho está diferente ali, que não vai ter nenhum tipo de incômodo. Como a cirurgia é muito rápida, essa cirurgia refrativa, a gente consegue fazer, em média, 5, 7 minutos cada olho, e muito tranquilo, não tem que entrar no olho, não é nada, é um laser, né? Uma luzinha, vai ficar olhando para uma luzinha, deitado, tranquilo, olhando para uma luzinha, o laser vai, faz o remodelamento de acordo com o que o cirurgião propôs ali no pré-operatório, colocou no aparelho, fez esse remodelamento, a gente bota uma lente de contato que é uma proteção, ela é protetiva, né? E essa lente de contato vai ficar por ali por um mês para auxiliar, como se fosse um curativo, no pós-operatório. A gente deixa colírios anti-inflamatórios, colírios para dor, remédio pela boca. É muito tranquilo. Os 3 primeiros dias, na maioria das vezes, incomoda um pouquinho, o olho fica lacrimejando e tudo, mas a partir do 4º dia, o paciente já está apto para as tarefas do dia a dia. Doutor Felipe, vamos reforçar quais são os tipos de correções que podem ser feitas nessa cirurgia refrativa, por gentileza? Isso, a gente pode fazer para qualquer que seja o grau, pode fazer tanto para miopia, quanto para astigmatismo, quanto para hipermetropia. E existem 2 formas da gente fazer essa correção. A técnica do LASIK, que é uma técnica que abre um flap, é uma técnica que é mais moderna, e a técnica do PRK, que é uma técnica que é um debridamento da córnea superior. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de não me identificar. Todo mundo que tem miopia pode passar pela cirurgia ou pode ter algum impedimento em determinados pacientes? Obrigado pela sua pergunta. O médico Dr. Felipe Borges, oftalmologista, vai te responder. Isso aí depende muito do seu olho. Se você tem um grau de miopia alto, a sua córnea tem que ser mais espessa para que a gente consiga retirar todo esse grau. Agora, se você tem um grau de miopia baixo, a quantidade de córnea que você precisa ter é menor, então é mais fácil que a gente consiga indicar essa cirurgia. Tudo depende do olho, da espessura da córnea e do grau que a gente precisa retirar. Legal. Estou recebendo aqui uma mensagem que não é uma pergunta. Olá, Samuel, boa noite. Muito simpático, doutor Felipe, demonstra muito conhecimento. Obrigado. Minha filha está terminando esse ano o 12º período de medicina. Pretendo marcar uma consulta com ele, se possível, para minha filha conversar com ele. Além de fã do seu avô, também o tenho como grande homem. Diz para ele que mandei um grande abraço. Parabéns para vocês. Tão cativante quanto o avô. Quem está te mandando essa mensagem, não sei se você conhece, é o Adilson Quadros. Foi vereador aqui em Divinópolis, foi presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Pessoa muito envolvida aqui com a cidade, que está sempre acompanhando aqui o programa, está mandando aí um abraço para você. Obrigado, viu, Adilson? Pode deixar que eu vou dar um abraço no Bojino lá. Olá, Samuel, boa noite. Está um pouco fora do tema, mas gostaria de saber se o doutor Felipe ele pode comentar sobre a importância da cirurgia para presbiopia. Presbiopia? Que significa, segundo ela, vista cansada. É isso mesmo. É o senhor José Ferreira, não ela, é ele. Muito obrigado, José Ferreira, pela sua pergunta. Então, senhor José, a cirurgia para vista cansada, que a gente chama presbiopia, é uma cirurgia, hoje em dia, que mais comumente a gente faz juntamente com a cirurgia de catarata, certo? Porque a gente consegue, como eu elucidei mais cedo, colocar uma lente dentro do olho. E essa lente, ela pode ser multifocal, reabilitando a visão, tanto para perto quanto para longe e intermediário. Mas a cirurgia
impede que a catarata chegue. Então, a partir do ano passado, se não me engano, o CBO, que é o Centro Brasileiro de Oftalmologia, ele já liberou para a gente fazer essa cirurgia para estética, né, para retirada do óculos, e ainda previne de aparecer a catarata. Então, é uma cirurgia que a gente une o útil ao agradável aí. Dá para fazer, claro. Lógico que precisa ser avaliado cada olho. O ser humano não é um robozinho, né? Então a gente tem que avaliar olho por olho, saber qual tipo de lente indicar, mas é uma cirurgia extremamente segura e funcional. Funciona mesmo e devolve, né? Reabilita a visão de todo mundo que faz. E eu vou encerrar esse bloco agora com a pergunta aqui do William. Olá, Samuel, boa noite. Tem muito sintoma de mosca volante na visão. Eu gostaria de saber qual que é o melhor diagnóstico para isso. Obrigado, William, pela sua pergunta. William, se te consola, meu amigo, eu também tenho essas mosquinhas aí. É uma coisa muito comum, tá? E vem aí de degenerações do gelzinho que preenche o nosso olho. O nosso olho ele é formado e ele é preenchido por um gel chamado vítreo. Esse vítreo ele tem algumas condensações que são mais espessas do que as outras. E quando a gente olha para uma superfície mais clara, uma parede branca, por exemplo, a luz que vem dessa parede bate nessas condensações e faz uma sombrinha lá no fundo do olho. É por isso que a gente enxerga esses pontinhos que ficam caminhando para um lado e para o outro aí. Na verdade, são condensações do gelzinho que preenche o nosso olho, o vítreo. Olá, Samuel, boa noite. Que prazer ver a entrevista aí do Dr. Felipe. Bom músico ele, hein? Nos encontramos há muito tempo na banda Carbono 14, se não me engano. Isso mesmo. Manda um grande abraço para ele. Quem está falando aqui é o Hugo Rod. Gostaria que ele comentasse também um pouco mais sobre a vista cansada. É indicado algum tratamento ou cirurgia? Sucesso aí para o programa Mostra Grátis. Tá lembrado aqui do Hugo? Claro, um abraço, viu, cara? Obrigado aí pelas palavras. Saudade dessa época de músico mesmo. Era muito bom, né? Era a gente Carbono se divertiu. 14? Carbo 14 a gente chamava. Que Carbono legal, 14. Acho que foi a primeira banda que eu tive, na verdade. Que legal, hein? É o Igor, né, que montou. Era uma MPB? A gente tocava pop rock. Pop rock, Pop legal. rock, Era na época da Carla, né? Ô, Carla. E aí, nos divertimos bastante. A vista cansada, ela é um enfraquecimento natural do ser humano, né? A gente estava conversando ali agora há pouco e falando até a respeito disso, que é inerente ao processo de enfraquecimento muscular do nosso corpo, do olho propriamente dito, a partir dos 40. Então, muita gente fala a respeito de exercícios, ficar treinando o olho para que a gente consiga, pelo menos, retardar esse enfraquecimento muscular, mas o que a gente tem que entender é que a musculatura do olho, ela é uma musculatura lisa. Musculatura lisa quer dizer que a gente não tem controle sobre ela. É como se fosse o músculo do coração, do pulmão, que ele acelera ou retarda o seu batimento de acordo com aquele estímulo nervoso que ele recebe, certo? O nosso olho, ele corrige o foco de acordo com a distância que a gente está olhando. Então, se você usa esse músculo involuntariamente, é impossível que você use ele para hipertrofiar ou conseguir retardar o processo de enfraquecimento. Isso é natural da vida e não tem como a gente ir contra, pelo menos até hoje, né, cientificamente falando. Legal. Pode completar, por gentileza? Posso? Para a gente corrigir isso daí, é o que eu tinha acabado de responder para uma pergunta aqui. Dá para a gente corrigir? Dá. Com uma lente intraocular. A gente faz uma cirurgia que coloca uma lente dentro do olho, que é aquela lente multifocal, corrige para longe e para perto, certo? Bacana. Tudo também avisando aqui que nós vamos ter que chamar o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco eu volto na sequência do programa de hoje. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer! Eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe
e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Entrevistas que você pode acompanhar aqui no nosso canal no YouTube. Vamos mostrar aqui uma foto do médico Vladimir Costa e Silva. Ele é médico psiquiatra, esteve conosco aqui numa entrevista muito pontual, destacando sobre a questão do Janeiro Branco. O interessante é que ele fez questão de frisar: não há saúde sem saúde mental. Outra entrevista de destaque foi da médica Nayara Geriatra. Nayara falou sobre a questão do Alzheimer e esse cuidado que toda a família tem que ter com o paciente. Naturopata Ramon de Assis, você também acompanha essa entrevista no nosso canal no YouTube. E hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui o médico Dr. Felipe Borges, check-up de olhos em Nova Serrana e também aqui do Centro Oftalmológico aqui de Divinópolis. Vamos falar um pouquinho sobre a cirurgia de anel intracorneano. Intracorneana, não é isso? Isso mesmo. Que é a questão do ceratocone. O que é o ceratocone, doutor Felipe? Então, na verdade, o ceratocone é uma patologia degenerativa, quando a gente fala assim, assusta um pouco, né? Que acomete a córnea, acomete o depósito de colágeno na córnea. A nossa córnea ela é formada de colágeno do tipo 2, tipo 4, na verdade. E esse colágeno ele tem que ser depositado na nossa córnea de uma maneira muito organizada. Se esse colágeno é depositado de maneira organizada, a gente garante uma estrutura resistente para a nossa córnea, certo? No caso do ceratocone, o paciente tem uma degeneração no depósito de colágeno da córnea. Então, esse colágeno ele é depositado de forma desorganizada. Ele é colocado de qualquer jeito e você perde resistência dessa córnea. A córnea do paciente com ceratocone, ela tende, pela pressão intraocular que vem ali, a ficar mais pontuda. E por isso esse nome, né? Cone, porque ela fica com aspecto de cone mesmo. Essa irregularidade corneana, somada a essa protrusão da córnea, faz com que os raios luminosos, ao ultrapassarem a córnea, se dispersem muito. E daí a gente não consegue formar uma imagem de qualidade. Existem diversos tratamentos, tá? Para a gente impedir essa evolução, para a gente amenizar a quantidade de perda visual que o paciente tenha. E nos casos mais complexos e mais evoluídos, a gente ainda tem o transplante corneano, né, para poder resolver isso daí. O ceratocone ele pode levar à cegueira? Pode sim. É um quadro mais... Hoje em dia, eu creio que seja quase impossível. Acontece se o paciente realmente não procurar o especialista, não acompanhar a evolução dessa patologia. Mas existem formas como a hidrópsia, que é uma inflamação corneana por inchaço, que deixa a córnea branca, então a luz não passa, né? Como se fosse uma cegueira, assim. E esse tratamento relacionado à questão do ceratocone também sempre vai ser cirúrgico? Não, nem sempre. Na verdade, o ceratocone é uma patologia que a gente tem que avaliar, como na imensa maioria dos casos oftalmológicos, individualmente, cada olho, cada paciente. E às vezes, no ceratocone, no mesmo paciente, um olho difere do outro, a forma como a gente vai tratar. Existem pacientes que têm o ceratocone, mas que não têm uma evolução desse ceratocone muito grande, muito rápida.
E esses pacientes, eles são acompanhados ambulatorialmente. A gente vai ver eles ali a cada 3 meses, realizar os exames e ver se existem alguns sintomas que evidenciam uma baixa de visão e indiquem algum procedimento cirúrgico ou algum procedimento que seja mais invasivo, como um laser, por exemplo. Nos pacientes em que há uma evolução mais acentuada desse quadro, a gente pode fazer um laser, que é chamado de crosslinking, que impede a evolução do ceratocone. Importante falar que ele evolui muito da fase em que a gente é adolescente ali, adulto, jovem, até os 40, 45 anos de idade. Depois disso, ele não tem uma evolução tão grande mais. Então, o período que a gente tem que ficar mais atento é mesmo quando a gente é adulto jovem, dos 20 aos 30 anos, né, dos 15 aos 30 anos, vamos dizer assim, para caso a gente note que esse ceratocone é um ceratocone com potencial de evolução muito grande, a gente haja e evite que esse paciente vá perder qualidade de visão lá no futuro. Você viu notícias do cantor Marrone, da dupla Bruno e Marrone? Ah, eu fiquei sabendo, ele tem glaucoma, né? Ele tem, não é o ceratocone, é glaucoma. Aí eu fico pensando, você está vivendo normal, como você falou da preocupação de 15 aos 30 anos. Aí a pessoa parece, de repente, uma doença no olho. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, mesmo quem nunca teve nenhuma predisposição e não tem ligação com a hereditariedade? Pode sim. Existem diversos casos já relatados disso e é lógico que o paciente que tem uma predisposição, tem uma origem genética ali, vai facilitar com que ele possa ter os mesmos sintomas que a família carrega já há mais tempo, né? Mas pode acontecer sim. Isso é uma coisa muito legal você ter tocado no assunto, porque a gente ouve muito paciente perguntar qual seria a frequência ideal para frequentar o oftalmologista. E a grande maioria dos oftalmologistas vão pedir uma frequência de 1 ano, 2 anos ali para reavaliar esse olho. E a gente pede, na verdade, para que o paciente volte, não é para poder ver se o grau está certo só. É para a gente fazer uma avaliação do olho, porque as doenças oculares, elas são muito silenciosas. O glaucoma não dá sintoma no começo, o ceratocone não dá sintoma no começo, a catarata não dá sintoma no começo. Se você tem pouco grau, você não sente dificuldade para enxergar, então é tudo muito silencioso no olho. A gente até precisa deixar bem claro isso para que exista uma periodicidade nessas consultas para evitar que aconteça uma surpresa desagradável como essa, assim. Tem uma pergunta aqui agora sobre a questão da cirurgia de catarata, porque a gente está abordando o tema, né, desse tema do ceratocone, mas tem outras perguntas também. Olá, Samuel, boa noite. Eu sou Juvenil Teles, boa noite para você, para o doutor Felipe Borges. Minha pergunta é, pode pode fazer a cirurgia de catarata mesmo quem tem degeneração macular? Está certa a pergunta dele? Isso, está certinho. Como é que você responde o senhor Juvenil Teles? Então, senhor Juvenil, boa noite. A degeneração macular é um quadro hereditário, né? A gente estava falando disso aqui agora. E é uma degeneração que ela é progressiva. A gente tem hoje tratamentos que conseguem reverter a evolução para que ela não evolua com uma perda visual maior, mas infelizmente, por se tratar de uma área neurológica, a retina, né, a gente não tem uma regeneração para isso. É importante falar que a degeneração macular ela vai corromper, vamos dizer assim, ela vai prejudicar a visão central, como se tivesse um borrado bem no centro visual, certo? Mas a periferia da visão, ela continua preservada. Nesses casos em que há degeneração macular, é preciso avaliar o quadro e o grau de evolução dessa degeneração macular para a gente ponderar se a catarata, nesse momento, pode devolver pelo menos a qualidade visual periférica ou se nos casos iniciais isso ainda não acontece. Se a catarata prejudica a visão espacial, pelo menos, ela vai ajudar a retirada, por exemplo, para atravessar uma rua. Você vai ver se um automóvel está vindo, ou às vezes uma porta que vai abrir, você consegue se desviar dela. Mas o centro visual, realmente, se for uma degeneração macular mais avançada, a catarata em si não consegue devolver essa visão central. Ela vai conseguir devolver a transparência do olho. Então, aonde a retina é prejudicada, ela não vai atuar, mas a periferia, sim, aí vai melhorar a qualidade visual e o campo visual do senhor, certo? Olha só a pergunta agora da Terezinha. Pergunta ao doutor Felipe, queria perguntar, minha nora vai fazer essa cirurgia refrativa, e queria viajar logo em seguida para a praia e pescaria. Eles têm 18 dias de férias. Pode-se fazer esses passeios logo depois de ser submetido a esse tipo de cirurgia refrativa?
Ó, tá me jogando massa aí, tá querendo me colocar como carrasco aí, né? Então, vamos lá, tô brincando. Depende muito, né? Eu não recomendaria uma viagem assim tão rápido pós-operatório. Depende da técnica que ela vai usar, da quantidade de grau que ela vai retirar, se ela vai entrar na água ou não. Sinceramente, aos meus pacientes eu recomendo pelo menos uma semana de repouso e depois, para entrar na água, para poder ir para o mar, essas coisas, 30 dias. O que acontece? Quando a gente faz a cirurgia refrativa, a gente deixa como se fosse uma abertura na parte superior do olho. E essa abertura, ela está ali, uma abertura está aberta para qualquer micro-organismo que possa entrar ali naquele olho e causar uma infecção. Eu acho que o mais prudente seria esperar para fazer a cirurgia depois das férias. É uma cirurgia eletiva, não é nada emergencial, não é nada que seja urgente. Então, aproveita as férias, chegando, faz a cirurgia. Acho que é mais honesto com o olho fazer isso. Certo? Mais seguro também para o paciente um resultado positivo da cirurgia. Porque faz a cirurgia, o jeito que esse olho cicatrizar é o jeito que ele vai ficar para o resto da vida. Então, se ele cicatriza mal, vai gerar um desconforto no pós-operatório, porque não vai ficar 100% a visão, certo? O melhor é fazer tudo certinho, bonitinho, para que essa cicatrização seja perfeita e a visão fique perfeita no pós-operatório. Doutor Felipe, as pessoas ainda têm muito receio da questão da cirurgia dos olhos. Os pacientes chegam no consultório com muita pergunta sobre essa questão. Muito. Realmente a palavra é receio, talvez receio, um pouco de medo? Medo. Como é que é o papel do médico nesse tranquilizar? Então, para mim, se tornou uma coisa muito tranquila a cirurgia, né? Porque eu fiz bastante cirurgia e convivi dentro do bloco cirúrgico durante muito tempo. Então, eu já não tenho aquele receio mais, então acho que isso transmite para o paciente naturalmente. Outra coisa, é uma cirurgia extremamente segura, não dói, é muito rápido e acho que até na conversa do dia a dia o pessoal vai vendo algum amigo, algum conhecido, um parente que fez a cirurgia e viu que é super tranquilo. Então, com o passar do tempo, eles vão se habituando a essa informação, vai absorvendo a informação de que é tranquilo, né? Estou recebendo aqui agora a mensagem do Giovanni, ele está acompanhando aqui o programa. Samuel, boa noite. Pergunta ao doutor Felipe, miopia e astigmatismo. Consigo cirurgia para evitar óculos e lentes? Onde é? Me chamo Giovanni, parabéns aí. Já respondi, tenho o seu contato aqui para ele. Como é que você ajuda o Giovanni? Obrigado, Giovanni, pela pergunta. Bom, então, dá para a gente corrigir todo o astigmatismo e toda a miopia. Lógico que depende de cada olho. A gente falou isso várias vezes aqui, mas é legal a gente reafirmar. Quanto mais grau preciso tirar do olho, mais espesso esse olho tem que ser. Então, se a córnea tem muito grau, vou ter que tirar bastante dessa córnea, ela tem que ser espessa. Se a córnea tem pouco grau, eu tenho que tirar menos dessa córnea. Depende do seu olho, da quantidade de grau que você tem. Mas se você tem um grau razoável de astigmatismo, vamos supor que você tem 3 de miopia e 3 de astigmatismo, que é um grau razoável, mas já altinho, né? Vamos dizer assim. Muito provavelmente dá para corrigir os dois e te deixar independente dos óculos e das lentes. Legal. O doutor Felipe, com relação à questão da cirurgia refrativa, quanto tempo depois da cirurgia o paciente sentirá o sucesso desse procedimento? Existem pessoas que ficam muito incomodadas com os óculos. Sim. Outras nem tanto. Então a pessoa já quer ver logo o resultado positivo. Isso. Como é que é essa questão do resultado e quanto tempo depois? Aí assim, nós temos duas técnicas, né, que dá para fazer. A técnica do LASIK, a gente abre uma tampinha no olho com laser, o laser age ali dentro, na parte interna da córnea, e a gente tampa ali de novo. Esse LASIK, a hora que a gente tampa aqui, o paciente já volta a enxergar super bem, já no pós-operatório, imediato, né? O PRK, a gente faz uma debridação e o laser age ali, ele precisa cicatrizar espontaneamente depois. Este PRK, com 4 dias, o paciente já está enxergando bem, funcional. Agora, isso depende muito da reação inflamatória de cada corpo, cada cicatrização é individual. No geral, 4 dias é o que a gente vê o paciente voltar a usar computador, dirigir, essas coisas, tá bom? Tinha mais pergunta aqui. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de saber, doutor Felipe, se existe algum risco cirúrgico para fazer a cirurgia de catarata. Tem alguma preparação de exames e como que ela é feita?
telespectador não quis se identificar, não tem problema. O importante é que o problema, Dr. Felipe vai te responder. Isso. Bom, então, o que acontece? A cirurgia de catarata, como eu já expliquei aqui mais cedo, eu vou tirar uma estrutura que está envelhecida dentro do olho e vou colocar uma lente intraocular artificial para substituir essa lente ocular natural, que é o cristalino, que está envelhecido. Para eu colocar uma lente que seja compatível com o olho, eu tenho que medir esse olho por completo, certo? Eu vou colocar uma lente que seja adequada para o olho de cada pessoa que vai ser operada. Além disso, eu preciso saber se esse olho vai se recuperar bem, então tem que ver a saúde da córnea desse paciente. Eu tenho que ver o fundo do olho do paciente, porque como já me perguntaram aqui a respeito do DMRI, né, que é a degeneração macular relacionada à idade, se a retina tiver alguma baixa de visão, trocar a catarata ou não, difere pouco. E eu preciso saber também se essa córnea tem uma curvatura acentuada ou não, que pode desestabilizar isso daí. Esses são os exames oculares que eu peço de rotina para todos os meus pacientes. Agora, a gente também precisa de um risco cirúrgico, porque, como a gente já disse também, a cirurgia é feita sob uma sedação, além do colírio, que a gente usa uma anestesia tópica, né? Então, para o paciente dormir e passar por esse momento com mais tranquilidade, a gente precisa avaliar a parte clínica dele. Então, a gente pede ali um hemograma, uma glicemia de jejum, ver a função renal com a ureia e creatinina, função hepática, um coagulograma para caso tenha algum vasinho ali que vá sangrar um pouquinho. Então, é mais um check-up que a gente pede, um check-up desses bem básicos mesmo, um eletrocardiograma, para ver se durante essa anestesia tem algum risco ou não. Mas a imensa maioria das vezes, até se o paciente asa 3 tem, por exemplo, insuficiência renal crônica. Eu até operei um paciente que faz hemodiálise dia sim, dia não, na semana passada, tudo bem, sem risco, sem nada, sem problema, tudo 100%. Olha só, a gente está caminhando para o final do programa, o Túlio vai colocar aí o seu contato, muita gente está pedindo aqui, Túlio, você vai colocar para a gente? Enquanto isso, eu vou pedir aqui ao Dr. Felipe Borges, médico oftalmologista, que prepare para a gente, está lá o contato, 998-450357, no Instagram, @dr.felipeborges. É isso aí, certinho. Ô, doutor Felipe, o que é de mais importante para você resumir essa nossa entrevista de hoje? O que você gostaria que fosse deixado marcado para o telespectador que está nos acompanhando agora e que ele vai levar para casa dentro desses temas que nós abordamos hoje sobre a saúde dos olhos? Bom, pessoal, primeira coisa que eu acho que é importante a gente deixar bem claro aí é que o oftalmologista ele precisa ser visitado periodicamente para evitar qualquer contratempo que você vai ter com a sua visão lá no futuro, quando a gente for bem vovozinho, vai. Segunda coisa, cirurgia ocular não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Por mais que o olho seja uma região sensível, delicada, as técnicas, os aparelhos, o que a gente tem hoje possibilita uma segurança absurda para realizar esse procedimento. Os procedimentos todos eles são feitos de forma indolor, eles são rápidos e seguros. Então, se você precisa operar, não precisa ter medo, confie no seu médico e vá tranquilo, porque até isso auxilia no seu cirurgião na hora da cirurgia ali, tá bom? Além disso, quero agradecer ao convite, me deixar de prontidão para caso tenha mais alguma pergunta ou caso quem queira passar comigo, estou à disposição para elucidar qualquer dúvida que exista. Agradecer ao Samuel do Vale aqui pelo convite, a TV Cand 10, muito obrigado pela oportunidade e estamos sempre aí, na região. Muito bem, muito andando obrigado. para um lado e para o outro. Muito obrigado, doutor Felipe. Sucesso para você Obrigado, lá no Centro eu que agradeço, Oftalmológico. Está numa expansão, né? Como você falou, tem uma nova porta agora aqui na Rua Minas Gerais. E um abraço a todos de Nova Serrana. Nova Serrana sempre participa conosco aqui. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Um abraço, pessoal. Eu lembro a todos que essa entrevista do doutor Felipe você vai acompanhar na nossa reprise sábado, a partir de 1 da tarde. E breve, essa entrevista também vai estar no nosso canal no YouTube. Boa noite, doutor Felipe. Obrigado pela sua participação. Boa noite para você também que nos acompanhou, hein? A gente volta na próxima, se Deus quiser. Até lá. Valeu, pessoal. Boa noite. Repetida. O pessoal pergunta, é porque às vezes ligou a televisão.